Imagine uma época em que as grandes invenções eram atribuídas apenas a homens e a ciência era um território quase proibido para mulheres. Agora imagine que uma das tecnologias mais importantes do século XXI, o Wi-Fi, que usamos todos os dias, o Bluetooth dos nossos fones, o GPS que guia aviões e carros, tudo isso nasceu da mente de uma mulher, de uma estrela de cinema de Hollywood, por incrível que pareça. Essa mulher era Hedy Lamarr, e sua história é tão extraordinária que poderia ter sido escrita para o cinema. Hedy nasceu em Viena, em 1914, como Hedwig Eva Maria Kiesler, filha de uma família judia abastada. Seu pai, um banqueiro culto, estimulava sua curiosidade desde pequena. Caminhavam juntos pelas ruas da cidade, enquanto ele explicava como funcionavam trens, motores, fechaduras, rádios. Essas conversas despertaram a paixão que guiaria toda a sua vida, a obsessão por entender como as coisas funcionam. Mas Hedy também era naturalmente talentosa para as artes. Aos 16 anos, entrou para o teatro e logo para o cinema austríaco. Seu rosto chamava atenção e logo isso a levou a um filme que mudaria sua vida. O filme chamado Êxtase, de 1933. Essa produção causou escândalo no mundo inteiro por mostrar uma das primeiras cenas de nudez e até uma expressão verdadeira de prazer feminino. O filme foi banido em vários países, mas transformou Hedy em uma sensação global, em um período em que celebridades eram raras. Foi exatamente nesse período que ela conheceu o homem que marcaria profundamente sua história, Friedrich Mandel, um dos industriais de armas mais ricos da Europa, ligado aos governos fascistas de Mussolini e Hitler. Seu nome aparece ligado à política, à elite militar e à história de Hedy Lamarr, de quem foi marido e praticamente o carcereiro. Mandel era austríaco, filho de um industrial da área metalúrgica, transformando a Rittenberger Patrone Fabrik, uma fábrica de munições e armamentos, em um dos maiores conglomerados da produção bélica da Europa. O seu período de sucesso foi a década de 1930, quando se tornou um dos homens mais ricos da Áustria, fornecedor direto de armas e munições para diversos países e uma figura próxima a líderes autoritários da época. E apesar de ser de origem judaica do lado paterno, Mandel buscou se afastar dessa identidade para manter boas relações políticas e econômicas. Era muito próximo de Benito Mussolini e de Engelbert Dollfuss, chefe do governo austro-fascista, além de ser próximo de oficiais militares de alto escalão da Alemanha nazista. Não há registro de simpatia ideológica profunda, mas sim de interesse econômico. Mandel vendia armas para quem estivesse comprando, inclusive regimes totalitários. Para muitos, ele foi antes de tudo um oportunista político, disposto a fazer negócios com todos os lados, contanto que fosse lucrativo. Ele se casou com Hedy Lamarr em 1933, quando ela tinha apenas 19 anos, pois ficou obcecado por ela, após vê-la no filme Êxtase. O casamento, que poderia ter sido glamouroso, rapidamente tornou-se um cativeiro psicológico. Mandel ficou obcecado por Hedy. Os dois se casaram em um luxo sufocante. E esse foi o início de um aprisionamento. Ele a afastou do cinema, proibiu qualquer participação artística e passou a tratá-la como uma posse. Hedy era obrigada a acompanhá-lo em intermináveis reuniões com generais, engenheiros militares, diplomatas e também cientistas estrangeiros. Para Mandel, ela era um ornamento, mas, discretamente, Hedy fez algo inesperado. Ela ouviu, observou e aprendeu. Ali, cercada de especialistas, discutindo rádios, ondas de torpedo e sistemas de comunicação militar, Hedy absorveu tudo como uma esponja. Sua mente brilhante entendia rapidamente os conceitos técnicos e aos poucos foi desenvolvendo uma compreensão profunda de problemas que nem sequer faziam parte do universo de uma atriz. Mas a vida com seu marido se tornou insuportável. Ele era controlador, ciumento, violento. E as conexões do marido com regimes autoritários colocavam a própria vida de Hedy em risco. Ela precisava fugir. E a fuga se tornaria uma das mais ousadas nesta história. Em 1937, Hedy sedou a criada, vestiu suas roupas e fugiu pela noite, conseguindo chegar a Paris, mesmo sendo vigiada
pelos espiões de seu marido. E então embarcou em um navio para os Estados Unidos. No navio, encontrou o poderoso produtor da MGM, Louis B. Mayer, que inicialmente lhe ofereceu um contrato baixo. Ed recusou, mas naquela noite, vestida como uma diva europeia, atravessou o salão do navio com confiança. E Mayer dobrou sua oferta. Assim nascia Hedy Lamarr, a futura estrela de Hollywood. Nos Estados Unidos, ela se tornou sinônimo de glamour. Seus filmes, como A Mulher Sem Nome, O Inimigo X e principalmente Sansão e Dalila, atraíam multidões, transformando-a na mulher mais desejada do mundo. Mas por trás do glamour e das câmeras de Hollywood havia tédio e frustração. Hedy possuía uma inteligência rara e todos insistiam em tratá-la como um enfeite. Enquanto colegas iam a festas, Hedy passava noites desmontando rádios, estudando livros de engenharia e sonhando com invenções. E então veio a Segunda Guerra Mundial. Hitler avançava, a Europa ardia e Hedy sentia que precisava fazer algo mais do que vender bônus de guerra, com seu rosto estampado em cartazes. Foi quando conheceu o compositor George Antheil, um artista excêntrico que também se interessava por mecânica e tecnologia. Um talento improvável, mas a sincronia foi perfeita. Juntos começaram a imaginar uma forma de impedir que os alemães interceptassem ou bloqueassem transmissões de rádio usadas para guiar torpedos aliados. Na época, torpedos controlados por rádio eram fáceis de interferir. Bastava o inimigo descobrir a frequência usada para a comunicação. Então, Ed teve uma visão revolucionária. E se a frequência mudasse constantemente? E se o transmissor e o receptor pulassem entre canais de forma sincronizada? Assim nasceu o conceito de salto de frequência, frequency hopping. Antheil, com sua experiência musical, sugeriu usar algo parecido com rolos de pianola para sincronizar os saltos de frequência entre transmissor e receptor. O resultado foi patenteado em 1942 como sistema de comunicação secreta. Era uma invenção décadas à frente do tempo, mas a Marinha Americana não quis usá-la. Disseram que era complicado demais para implementar. Outros, nos bastidores, simplesmente não acreditavam que uma mulher, pior ainda, uma atriz e modelo, tivesse criado algo tão sofisticado. Mesmo assim, a patente foi guardada e não foi esquecida. Com o passar dos anos, o conceito de espalhamento de espectro e o salto de frequência começou a ser usado em comunicações militares, depois em satélites e finalmente em tecnologias civis. Hoje, quando alguém conecta seu celular ao roteador Wi-Fi, o que está acontecendo de maneira invisível é exatamente o princípio que Hedy e Antheil imaginaram. O sinal salta, muda de frequência, se espalha, se torna mais seguro e mais estável. Sem essa ideia, sem esse conceito, o Wi-Fi moderno não existiria como conhecemos, nem o Bluetooth, nem o GPS, nem boa parte das comunicações digitais atuais. Porém, esse reconhecimento só chegou tarde demais para Hedy. Quando apresentou seu projeto revolucionário para a Marinha, foi dita a ela que ela seria muito mais útil vendendo bônus de guerra. O que ela fez, participando de campanhas e arrecadando 24 milhões de dólares em bônus de guerra. Mas sua invenção foi desprezada. Não a invenção, o fato de ela ser uma mulher e atriz apresentando estas ideias, que a Marinha, escondido, continuou a desenvolver, sem dar o crédito a Hedy Lamarr. Nos anos 1980 e 90, porém, engenheiros começaram a notar que aquela patente antiga estava na base de todos os novos sistemas de comunicação. Finalmente, em 1997, a Electronic Frontier Foundation homenageou Hedy Lamarr por sua contribuição pioneira. À época ela disse: já era a hora. Em 2014, ela foi incluída no National Inventors Hall of Fame. Porém, Hedy Lamarr morreu em 2000, sem saber plenamente que havia ajudado a inventar o futuro. Sua vida foi marcada por contrastes. A estrela glamourosa que criou tecnologia militar. A mulher fugitiva que enfrentou tiranos. A inventora brilhante que Hollywood e a Marinha subestimaram. E a mente que lançou as bases do mundo conectado em que vivemos. Isso talvez seja o mais impactante. Hoje, quando alguém usa uma rede sem fio, quando envia uma mensagem pelo celular, quando liga um fone Bluetooth ou segue uma rota no GPS, está sem perceber, utilizando uma invenção criada por uma estrela de cinema com espírito de cientista. Hedy Lamarr não apenas brilhou nas telas,
ela pensou o futuro e nos deixou conectados para sempre. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. Você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte!